Olá, seja bem-vindo aqui no meu canal. Hoje eu vou conversar sobre uma coisa que interfere muito na vida de todos nós, a saúde intestinal. E eu chamei para conversar comigo a doutora Maria Fernanda Franzini, nutróloga e coloproctologista especialista em saúde intestinal. Mas antes de eu sugar o conhecimento da doutora Maria Fernanda, primeiro eu quero pedir uma coisa para você. Se inscreva no meu canal, ative os sininhos de notificação, assim você fica sabendo sobre os novos vídeos que eu lanço toda semana e também curte já para estimular a gente a conversar mais com você sobre esse tema. E Maria Fernanda, muito obrigada por estar aqui e eu quero saber quem é a Maria Fernanda. Luana, é muito legal essa iniciativa sua de chamar colegas aqui pra gente falar de assunto tão importante. Se eu pudesse resumir Maria Fernanda quem é uma menina sonhante que tinha 2 sonhos na vida, que era ser mãe e que era ser médica. Eu consegui realizar os 2 grandes sonhos e hoje quando eu olho pra Maria Fernanda lá do passado, aquela adolescente menina, filha de pais leigos que não sabiam o que era medicina, eu achava que esses 2 sonhos meus, eles seriam impossíveis de ser realizados. E assim, hoje eu sou mãe de 5, 3 gerados e 2 felinos adotados. E eu consigo exercer a medicina do jeito que eu sempre sonhei lá no passado. Muito bom, e um estímulo, né? Isso para outras meninas, né? Que muitas vezes ouvem que não dá para ser médica ainda cirurgiã. E mãe, dá sim, pessoal. E por que a nutrologia e a coloproctologia? Parecem, assim, 2 especialidades tão distantes. Como você se apaixonou por elas? Olha, você sabe que quando eu comecei a prestar faculdade, quando eu fui prestar medicina, eu já sabia que eu ia pra parte do trato gastrointestinal. Sério? No cursinho, assim, eu ficava encantada com a biologia, de entender como que era a função da pitialina na boca, como que era a digestão. Eu falava assim, gente, coisa mais linda. No primeiro ano de medicina, a gente dá de cara com a anatomia. Gente, eu achava o intestino o órgão mais lindo do corpo. Sério? 6 metros de intestino? Gente, eu ficava assim encantada, meu olho brilhava. Eu falei assim, gente, não tem como eu não seguir essa área. E aí começa, né, clínica, eu tinha esse desejo muito de ser mãe, né, então eu não tinha um exemplo de casa pra saber como que era ser mãe de médica, enfim. E aí ficou a dúvida se eu ia seguir pra parte clínica ou se eu ia seguir pra parte cirúrgica. E aí então eu falei assim, não, eu a cirurgia, porque a clínica eu não vou ficar olhando o intestino por dentro toda hora, né? E aquilo me deixava assim cada vez mais encantada. Então, beleza, fiz cirurgia geral, fiz 2 anos de cirurgia geral. E aí dentro da cirurgia geral, a área que mais sempre me deixou fantástica, fascinada, era a parte do intestino, fui fazer coloproctologia. Então, para quem não sabe, a coloproctologia ela é a especialidade que cuida, né, das doenças do trato gastrointestinal, mas principalmente do intestino delgado, do cólon, do reto e do ânus. Então, beleza, ótimo. Chegou uma hora, Luana, assim, 15 anos de formada, né? Realizada, centro cirúrgico, cirurgia, clínica, trabalhei em SUS, em convênio, em privado, mas faltava alguma coisa na frente dos meus pacientes, sabe? O nosso assunto de hoje é falar sobre saúde intestinal, e não tem como não falar de constipação ou de diarreia. Tava muito pouco eu entregar pro meu paciente, assim, você tem que comer fibra, você tem que beber água e você tem que fazer exercício físico. Coma mamão e resolva a sua vida. Eu tava me sentindo frustrada em entregar tão pouco para os meus pacientes. Havia mais, né? Você percebeu isso? Havia mais. Eu não conseguia operar as constipações, eu só operava as complicações da constipação, né? Eu não conseguia tratar, a maioria das diarreias não são cirúrgicas, então... E aí veio a união perfeita. Eu digo que eu também sou uma super fã dos seus vídeos que você faz, endocrinologista que fala de obesidade. E eu sou uma pessoa que sofro de obesidade, eu tenho diagnóstico de doença e eu só fui descobrir que eu sofro de obesidade quando fui estudar nutrologia. Eu não aprendi isso na faculdade de medicina. Na cadeira a gente não aprende, eu tenho o quê? Vou fazer 20 anos de formada, não se falava com essa mostrando que realmente é uma doença tão pouco falada e tão negligenciada, né? Quem tá acima do peso, ele é um sem vergonha, que não gosta de ir pra academia ou que come de qualquer coisa. O preconceito, né? Porque até você comentar isso, nós que fizemos, eu não sei se mudou muita coisa e acho que não mudou porque eu era professora até o final do ano passado,
Mas quando nós fizemos faculdade, a gente tinha uma aula de obesidade na disciplina toda, nos 6 anos de medicina. E o tratamento era come menos e faz exercício, exato, né? Exato. Então assim, eu sempre, a primeira vez que fui fazer dieta na minha vida eu tinha 9 anos e eu sempre sofri do efeito sanfona. Engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. E aí foi entendendo dentro da nutrologia que eu poderia ajudar os meus pacientes na saúde intestinal, mas que eu poderia tratar um problema meu e me ajudar e ajudar outras pessoas, como eu consigo me ajudar hoje em dia. Então aí foi o casamento perfeito entre a proctologia e a nutrologia. Hoje eu consigo entregar muito mais qualidade pros meus pacientes do que a Maria Fernanda de 5 anos atrás, que não era nutróloga ainda. E isso é ótimo, muito bom. E aí, gente, eu falei assim pra Maria Fernanda, eu quero que você fale de cocô, porque esse é o tema, é uma coisa assim que eu ouço muito no meu consultório, que eu recebo muitas dúvidas, que você fala super bem. Então vamos lá, o que é pior, Maria Fernanda? Ser constipado ou ter diarreia? E aliás, primeiro define pra gente o que é uma diarreia, o que é ser constipado, para as pessoas lá que estão nos assistindo entenderem a diferença. Perfeito, Luana. Eu digo assim, tanto a diarreia como a constipação são os transtornos funcionais do intestino, né? Claro que existem algumas outras causas orgânicas que deixam de ser funcionais, mas elas são classificadas como esses transtornos funcionais intestinais. O constipado, se você for ver a definição, é aquele indivíduo que evacua menos do que 3 vezes na semana. Média 30% da população sofre de constipação e é o que a gente estava conversando antes, né? Como que é um sintoma que é pouco falado, é negligenciado. O médico que não tá lá, que o paciente não procurou você por essa queixa, passa batido. Não faz parte, né, da investigação do médico saber se a pessoa ela é constipada ou não. E se esse ato evacuatório ele vem associado com alguns sintomas, né, como desconforto abdominal, sensação de evacuação incompleta, basicamente a definição de constipação é isso. De diarreia já é aquele indivíduo que tem mais do que 2 evacuações líquidas por dia. Então se você for ver, assim, é muito pobre uma definição. Se você pegar que é um indivíduo que tem uma diarreia líquida ou tem umas fezes um pouquinho mais pastosas, isso é o basal dele, ele é uma pessoa que vive com esses sintomas, né? Não tem nenhuma deficiência vitamínica, ele não tem sangramento, ele não tem descarga de muco, ele já foi investigado, ele não tem desconforto abdominal. Não sei se dá pra classificar ele como uma diarreia. É uma doença. Se é uma doença, entendeu? E outra coisa, Maria Fernanda, até voltando, o constipado, às vezes eu recebo paciente que evacua todo dia e fala assim, mas eu faço força. Isso é constipação? Então, aí por isso que eu falo que as definições, eles fogem um pouco do indivíduo, né? Perfeito, aquele paciente que evacua todos os dias pequenas quantidades com aquele esforço, ele é um paciente constipado. Ele com certeza, a médio ou a longo prazo, ele vai desenvolver as complicações da constipação. E quais são essas complicações? Principalmente as doenças orificiais. Não tem como, o constipado vai evoluir em algum momento da vida com fissuras anais, com doença hemorroidária, com complicações da doença hemorroidária, que é a trombose hemorroidária ou sangramento. Constipação não tem muito a ver, que as pessoas têm mais medo, né? Eu sou constipada, eu vou ter câncer, né? Então não tá na literatura muito bem relacionada que sim, esse é um fator de risco importante para o câncer coloretal. Não. Óbvio que a pessoa que evacua menos do que 3 vezes na semana, aquelas toxinas das fezes, ela fica ali mais em contato com a mucosa, com a parede do intestino, e a longo prazo ela pode desenvolver pólipos, né? Mas se esses pólipos forem retiradas, né, que a gente pode, outro assunto de vídeo que a gente pode falar, né, sobre rastreamentos e a importância, porque ainda é um exame muito tabu, né? Você fala pro paciente que tem que fazer colonoscopia, mas se você não explica pra ele o porquê que ele tem que fazer colonoscopia, ele pega, é o último exame que ele vai fazer. Total. É o último exame. Ele vai fazer todos os outros exames que qualquer especialista pediu. Porque o médico, às vezes, né, naquela correria, né, pede, você vai fazer esses exames e quando estiver pronto você me traz. A hora que ele dá de cara que é uma colonoscopia, que ele liga, que passa, que tem que ter aquele preparo, ele não faz. E é engraçado que é muito mais medo do que realmente é difícil o exame. Depois que o paciente faz... Não sente absolutamente nada, é chato o preparo. O preparo não tem como, mas assim, gente, faz parte, né? A gente pra ficar bonita assim, a gente também demorou, né, Luana? A gente não acordou linda assim. De jeito nenhum. Fora a dermato, né, gente? Que graças a Deus o dermato existe na minha vida. Gente, pensa o quê? E aí, eu queria também entrar um pouquinho, então a gente falou aí da constipação,
falamos um pouquinho de diarreia. Eu quero, antes da gente entrar, como a nutrologia pode ajudar, porque a gente sabe hoje que a abordagem da nutrologia em investigar essas alterações, em modificar a composição da dieta, dos lactobacilos, né, os prebióticos, probióticos influenciam muito. Eu queria falar das intolerâncias, tá? Porque, Maria Fernanda, a gente tá com muito paciente com distensão, aquela queixa que eu tava comentando com você quando eu te convidei. Paciente obstipado, com distensão abdominal, ou às vezes ele nem, a paciente nem tem obstipação, mas às vezes fala, poxa, eu comi mais leite, exagerei no sorvete, eu tenho uma diarreia, tá sempre distendido, né? Falando assim, minha barriga tá sempre inchada. E a gente tem as intolerâncias alimentares. A gente pode conversar um pouquinho sobre isso antes? Como que você avalia os sintomas disso e o que a investigação disso? Falar sobre distensão abdominal, essa também era um ponto frustrante na minha vida antes da nutrologia, né? Quando eu era só cirurgiã e proctologista. Porque é uma queixa muito frequente que chega pra gente. Pra vocês que têm outra especialidade, talvez faça parte, né? Você que trata de obesidade e tudo, mas não tanto quanto com a frequência que chega pra gente. E aí, assim, aqueles pacientes que têm desconforto, arroto, digestão lentificada, aí você pede endoscopia, que pedia, né? Endoscopia, colonoscopia e ultrassom de abdômen. Endoscopia, gastrite leve, enantemática. Colonoscopia normal até ilho terminal. Ultrassom, esteatose, sei lá, em vesícula normal. Aí você fala pra ele, você não tem nada, tá? Tchau, vai embora. Tá, mas eu continuo distendido. Eu consigo não passar mal, eu como qualquer coisa, eu distendo, parece... Você entende? Eu falo, então toma pantoprazol. Hoje, gente, quantos pantoprazol eu passei, que arrependimento na minha vida, porque piora tudo. É vivendo e aprendendo, não né? Não é, mas era isso, era tão ali engessadinho, era isso. Então, assim, as síndromes dispépticas, né, as dispepsias, elas entram nesse diagnóstico diferencial das intolerâncias alimentares, né? E o leite, que eu acho que é a lactose, que ela é a dona da vez, é o holofote, né? Tão demonizado, o leite, os derivados, e tira a lactose, o glúten, nananana. Mais uma vez, é a individualidade de cada um, né? Quem é o sujeito? Quem é o paciente? É só realmente com o derivado do leite que acontece aquela distensão, né? Se você perder não, se você ganhar, né? Porque toda vez que a gente tá com o paciente na frente, a gente ganha conhecimento. Se você ouvir o que o paciente tem pra falar pra você, na sua investigação você consegue descobrir quais são os gatilhos, junto com o paciente, né? E você vai ver que muitas vezes não é só a lactose que é o problema, que é o vilão, né? E aí você começa a fechar o quebra-cabeça e você vê que o problema dele não é uma produção diminuída de lactase, né? Não é só a de repente aquela quantidade de lactase que ele tá produzindo que não tá conseguindo se expressar ali dentro da mucosa do intestino dele, porque ele tá com um supercrescimento bacteriano, né? Ele tem bactérias no lugar onde não deveria estar. E por que ele tem essas bactérias no lugar? Aí também a investigação de conversar, faz uso de omeprazol, faz uso de pantoprazol, tem alguma cirurgia abdominal. Então existem N fatores de riscos que você pode levar em consideração para imaginar que se aquela intolerância alimentar realmente ele é uma doença genética que nasceu daquele momento, ou se é uma condição multifatorial que faz com que aquele indivíduo, né, associado com alterações psicossomáticas, comportamentais, psicológicas, né, levem a esse diagnóstico. Eu sempre falo, hoje, o que eu pego de diagnóstico no meu consultório de paciente com, ele tem colo irritável, síndrome do colo irritável. Assim, há 10 anos, todo mundo era síndrome do intestino intestino irritável. Todo mundo tem colo irritável, né? E assim, porque tem dor abdominal, fez todos os exames é normal, ele tem colo irritável. Então, ter dor com colono normal ficou sinônimo de colo irritável. E não é. Existem outras milhões de coisas que a gente pode, numa simples conversa com o paciente, chegar numa hipótese diagnóstica que pode. Às vezes é deficiência enzimática, de repente é o uso de um remédio que ele está fazendo de uso, que não haveria necessidade, que daria para trocar por uma outra classe. De repente é um paciente que está mais imunossuprimido, muito doente, que está toda hora tendo que tomar antibiótico de repetição. É um atleta de elite. A gente sabe que o supercrescimento é super frequente em pacientes que é atleta de elite, competitivo. Então, assim, quem é o indivíduo, que momento que ele está da vida dele, tudo isso reflete na nossa saúde intestinal. E eu acho que você quase respondeu a minha última pergunta. Como a nutrologia auxilia os pacientes
com obstipação intestinal e com diarreia. Então essa é a avaliação individualizada, né? É isso. A nutrologia, eu acho que ela entrou na minha vida para ensinar que cada indivíduo ele é único, né? Lógico que os guidelines nos ajudam muito, os protocolos institucionalizados também nos ajudam muito a guiar no tratamento, mas cada indivíduo é de um jeito. Uma maçã para você, Luana, é completamente diferente de uma maçã para mim. Né? Eu falo assim, né? Isso eu aprendi com um grande mestre meu da nutrologia, o Guilherme Giorelli, que a gente não é o que a gente come, a gente é o que o nosso intestino faz com o que a gente come. Se você comer um bolo de chocolate ou comer um bolo de chocolate, será que o nosso organismo vai absorver as mesmas coisas? Você vai se comportar do mesmo jeito? Será que você vai engordar igual eu? Se você comer um bolo de chocolate? Como que foi esse momento que você comeu? Você entendeu? Então assim, eu falo que a nutrologia é a nova clínica médica. Pode parecer que não. Mas o como você virou clínica. Uma cirurgia que virou clínica. Eu falo casado com clínica, né? Eu falo, o Guilherme falou assim, gente, eu conheço duas Maria Fernanda, uma que só falava de sangue e cocô e a outra agora fala de clínica médica. Né? Então... Ela veio pro lado bom da força, pessoal. Porque a cirurgia não resolve tudo, né? E assim, eu tenho muito aquele perfil resolutivo, né? Tem um problema, pá, vamos lá, resolve, papapá. E não é assim, né? Não é assim, a vida não é assim. A gente não consegue resolver as coisas no tapa, né? A gente não consegue resolver as coisas da noite pro dia. Então, eu acho que assim, a nutrologia realmente ela é uma especialidade muito fantástica quando você aplica ela de uma forma coerente, né? De uma forma onde o paciente ele é o centro do tratamento, né? Onde que você individualiza. E é isso, sou apaixonada. Bom, amei você aqui. Se a gente continuar, vocês viram, eu avisei que a gente gosta de conversar, pessoal, e com certeza a gente vai ter outros vídeos, que eu já tenho certeza que esse aqui vai ser um sucesso, Maria Fernanda. Você pode passar o seu arroba no Instagram para o pessoal que quiser te seguir e também o seu canal no YouTube para o pessoal conhecer, por favor. Lá. O meu Instagram é Doutora Saúde Plena. Então é DRA, que é abreviação de doutora, ponto saúde plena. E assim, um minutinho só pra explicar. Vamos falar assim, nossa, que coisa, né? Médica com Instagram, doutora saúde plena, né? Mas é uma coisa muito engraçada. O meu perfil, antes da nutrologia, era doutora proctologista. Aí um dia eu atendendo uma paciente no consultório, a paciente tinha um problema orificial, tinha uma hemorroide, estava com uma trombose e ela trabalhava com marketing. E aí ela falou, nossa, doutora, adorei a sua consulta. Nossa, você tem Instagram? Você tem mais? Eu falei, sim, tenho, doutora proctologista. Ela olhou pra mim e falou assim, eu não vou seguir. Eu não vou seguir você. Se eu começar a te seguir, todo mundo vai saber que eu tenho hemorroida. Verdade, verdade. Isso daí não vai dar ibope, amiga. Ela falou assim, a paciente, você tem que mudar. Aí ela falou assim, você é tão plena. Eu falei, pronto. Na hora, como uma brincadeira, na frente dela, eu mudei, doutora saúde plena. E assim, gente, engraçado. Pegou. Cheguei na pós, todo mundo falou assim, chegou a doutora saúde plena. Eu falei assim, gente, me achando tão plena, eu vou manter a saúde plena. Não, você é plena, Maria Fernanda, tá ótimo. E o meu YouTube é a mesma coisa, meu YouTube ainda, ele não tá tão profissional assim igual a da doutora Luana. Mas em breve eu quero começar também a ser assim, famosa igual ela. Eu vou. E a mesma coisa, gente, meu canal do YouTube quem fez foi meu filho, tá? Eu tenho um filho adolescente que ele tá fazendo pra mim. Então é assim, não tem muitos vídeos, mas é a mesma coisa, é doutora saúde plena e meu nome completo, Maria Fernanda Franzini. Perfeito, pessoal. Então, vão lá no canal da doutora Maria Fernanda, se inscrevam e aproveitem e se inscrevam neste canal aqui, curtam este vídeo. E se você tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu e a doutora Maria Fernanda vamos auxiliar a esclarecer. Lembrando que comentário não é lugar de consulta, né, pessoal? Para tirar dúvidas, tudo bem? Foi um prazer receber você aqui, Maria Fernanda. Vamos ter vídeo 2, né? A continuação de hoje. Obrigada. Tchau, gente.